Quando eu ouvia "parabéns para você", meu corpo já começava a tremer. No meu aniversário, meus próprios irmãos me davam de presente um soco para cada ano de vida. Aos 15 anos, implorei para não fazer festa. Eles quebraram meu braço mesmo assim. Ah, meus queridos, que alegria poder estar aqui hoje conversando com vocês. Meu nome é Laudelina Pereira dos Santos. Tenho 72 anos bem vividos, graças a Deus. Nasci em Diamantina, nas Minas Gerais, mas hoje moro aqui em Cachoeira do Arari, lá na ilha de Marajó, no Pará. Um lugar abençoado, cercado de água por todos os lados, com um povo tão acolhedor que me faz sentir em casa, mesmo estando tão longe de onde nasci. Hoje em dia, passo meus dias fazendo meus bordados e minhas rendas de bilro, uma arte que aprendi já velhinha, acredita? Tenho até uma banquinha na feirinha da cidade onde vendo minhas peças toda quinta e domingo. Comecei depois que me aposentei da escola onde trabalhei como merendeira por mais de 30 anos. Uma vizinha me ensinou, Dona Iracema, que Deus a tenha em bom lugar. Ela tinha mãos de fada e dizia que eu também tinha jeito pra coisa. No começo, eu só remendava roupa, sabe? Depois fui pegando gosto e hoje faço cada toalha de mesa que é uma pintura. Estou aqui sentada na minha varanda, nessa cadeira de balanço que meu genro Josivaldo reformou, olhando o rio passar lá no fim da rua. A tardinha está chegando, e esse céu alaranjado que reflete na água é uma bênção que agradeço todo dia. Meu gatinho Romeu está aqui aos meus pés, ronronando como se entendesse cada palavra que estou falando para vocês. E vocês, meus queridos e minhas queridas que estão me assistindo agora, me contem aqui nos comentários. De qual cidadezinha vocês estão me acompanhando? E em que momento do dia encontraram essa vovó tagarela? Será que é de manhãzinha com um cafezinho, ou quem sabe na hora do almoço, ou já de noitinha descansando? Eu leio todos os comentários, viu? Me alegra demais saber de onde vocês são e quando tiram um tempinho para ouvir as histórias dessa velha aqui. Me conta, combinado? Vamos fazer uma corrente de carinho. Hoje queria contar para vocês uma história que guardei por muitos anos dentro do peito. Nunca foi fácil falar sobre isso, mas agora, com essa idade toda, entendi que dividir nossas dores também pode ser um jeito de ajudar outras pessoas. É sobre aniversários. Ah, aniversários, que deveriam ser dias de alegria, não é mesmo? Para muita gente são, mas para mim, durante muito tempo, a data do meu nascimento era o dia que eu mais temia no ano todo. Vocês já pararam para pensar como certas lembranças ficam marcadas na gente igual ferro quente marca o gado? Principalmente aquelas da nossa infância? Pois é sobre essas marcas que vou contar. Sobre como meus irmãos transformaram o que deveria ser um dia de festa num dia de... Bem, num dia que eu preferia esquecer. E como, depois de muito sofrimento, consegui transformar essa história. Mas antes de falar dos tempos difíceis, deixa eu voltar um pouquinho e contar como tudo começou lá nos morros de Diamantina, onde eu nasci num dia quente de janeiro. Nasci em Diamantina, no dia 15 de janeiro de 1953, numa casa simples de pau a pique no bairro do Bom Sucesso. Meu pai, Teodomiro Pereira dos Santos, trabalhava nas minas de cristal e minha mãe, Celestina, lavava roupa para as famílias ricas da cidade. Éramos uma família grande, coisa comum naqueles tempos. Eu era a caçula de 6 irmãos, a única menina depois de 5 homens. Nossa casa ficava num morro, e para chegar lá era uma subidinha que, com chuva, virava um verdadeiro sabão. Tinha 3 cômodos, a sala que também era cozinha, com um fogão a lenha que ficava aceso o dia todo, o quarto dos meus pais, e o quartinho onde nós, os filhos, dormíamos tudo junto, os meninos em esteiras no chão e eu numa caminha improvisada com caixotes de madeira. O banheiro? Ah, era uma casinha no quintal, dessas de fossa, que a gente tinha um medo danado de usar à noite. O quintal era grande, com um pé de jabuticaba, outro de acerola e muita salsinha e cebolinha que minha mãe plantava. Tínhamos também umas galinhas que ciscavam o dia todo e um cachorro velho chamado Ligeiro, que de ligeiro não tinha, era nada, vivia dormindo debaixo da mangueira. Meu pai, Teodomiro, era um homem calado. Saía antes do sol nascer
e voltava quando já era noite, sempre com aquela poeira branca do cristal grudada na pele escura. Falava pouco, sorria menos ainda, mas não era de bater na gente, não. Seu jeito de castigar era com o silêncio. Ficava dias sem dirigir a palavra para quem aprontasse alguma coisa, e aquilo doía mais que tapa. Já minha mãe, Celestina, era diferente. Mulher forte, de mãos calejadas de tanto esfregar roupa na pedra, mas de coração macio como pão diminuto. Cantarolava enquanto trabalhava, rezava alto de manhã e de noite e tinha sempre um Deus te abençoe na ponta da língua. Foi com ela que aprendi as primeiras orações, sentada no chão de terra batida da cozinha. Meus irmãos, meus irmãos. O mais velho era Gersino, que já tinha 20 anos quando eu nasci. Depois vinha Olegário, com 17, Astrogildo, com 15, Eustáquio, com 10 e Geraldino, com 8. Entre Geraldino e eu, minha mãe teve 2 bebês que nasceram mortos. Ela dizia que eu era seu milagre, a filha que ela tanto pediu para Nossa Senhora. O problema é que para meus irmãos, principalmente os 3 mais velhos, eu não era milagre nenhum. Era a intrusa, a que veio roubar a atenção que restava dos pais. Gersino e Olegário já trabalhavam com meu pai nas minas. Astrogildo ajudava um tio numa venda no centro da cidade. Só Eustáquio e Geraldino ainda estavam na escola, mas já faziam biscates aqui e ali. Minha infância até os 5 anos é uma lembrança embaçada de brincar sozinha no quintal, fazendo comidinha de barro ou acompanhando minha mãe na beira do córrego enquanto ela lavava roupa. As outras crianças da vizinhança não vinham muito lá em casa porque tinham medo dos meus irmãos, que sempre arrumavam confusão. A vida na Diamantina daqueles tempos era dura para quem era pobre. A cidade vivia dos resquícios do que foi no tempo da exploração de diamantes, mas para gente como nós só sobrava o trabalho pesado. Lembro dos tropeiros passando com suas mulas carregadas, do cheirinho de quitandas saindo das janelas, do sino da igreja matriz que marcava as horas. Na escola, entrei com 7 anos, no grupo escolar Joaquim Felício. Ia a pé, descendo e subindo o morro, com uma merendeira de lata que quase sempre só tinha um pedaço de broa de fubá. Gostava de estudar, aprender as letras, fazer contas. A professora, Dona Ercília, tinha um carinho especial por mim. Talvez por perceber que em casa as coisas não eram fáceis. Foi por volta dessa época que percebi que algo estranho acontecia no meu aniversário. No primeiro que lembro de comemorar, quando fiz 6 anos, minha mãe fez um bolo de fubá simples, sem cobertura nem nada, mas para mim era a coisa mais linda do mundo. Cantaram parabéns, eu soprei a velinha, uma só, e depois minha mãe cortou o bolo em pedaços pequenos para dar para todo mundo. Quando a noite chegou e meus pais já estavam deitados, Gersino, Olegário e Astrogildo me chamaram no quintal. Lembro de estar escuro, só com a luz da lua iluminando o terreiro. "Vem cá, aniversariante", disse Gersino com um sorriso que me deu medo. "Agora vamos te dar seu presente de verdade." Eles me fizeram ficar parada, com os braços para trás. Então, Gersino falou: "Todo mundo ganha um presente no aniversário. O seu vai ser especial. Você fez 6 anos, então vai ganhar 6 presentes." Antes que eu pudesse entender, senti o primeiro soco na barriga. Caí sem ar, os olhos arregalados, sem entender o que estava acontecendo. Gersino me levantou pelo braço e disse: "Esse foi o primeiro, faltam 5. Olegário deu o segundo na perna, Astrogildo, o terceiro, nas costas. E assim foram completando, se revezando, enquanto eu chorava baixinho, com medo de acordar meus pais e piorar tudo. No final, Gersino segurou meu rosto entre os dedos e disse bem perto: "Todo ano vai ser assim. Um soco para cada ano. E se você contar para alguém, vai ser muito pior." Entendeu, princesinha? Voltei para a cama tremendo, com o corpo dolorido, sem entender por que meus próprios irmãos me odiavam tanto. Eustáquio e Geraldino, os mais novos, assistiram a tudo calados, meio assustados, mas sem coragem de enfrentar os mais velhos. No dia seguinte, quando minha mãe percebeu os machucados, eu disse que tinha caído da goiabeira do quintal do vizinho. Ela acreditou, ou fingiu acreditar.
Passou uma pomada de ervas que ela mesma fazia e me deu um beijo na testa. Precisa ter mais cuidado, minha flor, disse ela. Menina não é para ficar subindo em árvore, não. E assim, o que deveria ter sido apenas uma lembrança feliz da minha primeira festa de aniversário, virou o começo de um pesadelo que se repetiria ano após ano. Um pesadelo que eu não entendia, mas que carregava em silêncio, porque o medo de que algo pior pudesse acontecer era maior que a dor dos socos que recebia. E foi assim que a data que deveria ser a mais feliz do ano se transformou na que eu mais temia no calendário. A cada janeiro que se aproximava, meu coração já começava a apertar, pensando no que estava por vir. Depois daquele primeiro aniversário, a vida seguiu seu rumo em Diamantina, mas algo dentro de mim tinha mudado para sempre. A menina alegre que corria pelo quintal agora carregava um peso invisível, um medo que ia crescendo conforme janeiro se aproximava. Quando completei 7 anos, tentei fingir que tinha esquecido meu próprio aniversário. Não falei nada em casa, não pedi bolo, nem festa. Mas minha mãe, coitada, com aquele coração grande que tinha, fez questão de lembrar. Preparou um mingau de milho verde bem docinho de manhã e disse: "Parabéns, minha florzinha do campo. Hoje você tá ficando mocinha." Passei o dia na escola com um nó na garganta, sabendo o que me esperava em casa. A professora Ercília até perguntou o que eu tinha, porque me viu chorando no recreio, escondida atrás da goiabeira do pátio. Falei que era dor de barriga. Não era mentira completa. Meu estômago estava revirando só de pensar no que viria. Quando voltei da escola, minha mãe tinha feito um bolinho de mandioca. Cantaram parabéns, mas eu mal consegui sorrir. Meu pai até me deu um presente, uma boneca de pano que minha mãe tinha costurado escondido. Era a primeira boneca de verdade que eu ganhava. Abracei-a forte, como se pudesse me proteger. Naquela noite, esperei acordada, tremendo debaixo do cobertor fino. Por volta das 10 horas, quando a casa estava silenciosa, ouvi os passos. Gersino abriu a porta do quarto e fez sinal para eu seguir. Pensei em gritar, em me esconder debaixo da cama, mas o medo era maior. Segui meus 3 irmãos mais velhos até o quintal, ainda agarrada à boneca nova. 7 anos hoje, não é, princesinha? Gersino tinha aquele mesmo sorriso maldoso. Conhece as regras, né? Um presente para cada ano. Fechei os olhos quando vi o punho dele se levantar. O primeiro soco acertou meu ombro. Caí no chão, a boneca voou das minhas mãos. O segundo foi de Olegário, nas costas. O terceiro, de Astrogildo, na perna. Eles se revezavam como se fosse um jogo, contando alto. 4, 5, 6. No 7º golpe, não aguentei e gritei. Gersino tapou minha boca com força e sussurrou no meu ouvido: "Se alguém acordar, você vai ganhar o dobro ano que vem." Quando acabou, Olegário jogou minha boneca nova na lama e pisou nela. Isso é para você aprender que o lugar de princesinha mimada é na sujeira. Voltei para a cama machucada e humilhada, abraçada à boneca suja, chorando sem fazer barulho. Naquela noite, jurei que no próximo ano ia fugir antes do meu aniversário. Mas para onde uma menina de 7 anos poderia ir? Os meses passaram. Na escola, eu me destacava nos estudos, como se aprender fosse minha única saída daquela vida. Em casa, evitava ficar sozinha com meus irmãos mais velhos. Comecei a me apegar mais a Eustáquio e Geraldino, que nunca participavam das surras, mas também nunca me defendiam. Certa tarde, pouco depois de completar 8 anos e de receber os 8 presentes de aniversário, estava voltando da escola quando Astrogildo me parou no caminho. Estávamos sozinhos na trilha que subia para nossa casa. "Por que você não chora mais quando apanha?" Ele perguntou, parecendo intrigado. "Eu choro depois", respondi sincera, "quando ninguém tá vendo." Ele ficou me olhando de um jeito estranho. Pensei que ia me bater ali mesmo, mas ele só balançou a cabeça e disse: "Gersino falou que esse ano você nem gritou. Tá ficando forte." Não era força, era medo. Tinha aprendido que quanto menos eu reagisse, mais rápido acabava. Os socos vinham de qualquer jeito. Então eu só fechava os olhos e esperava terminar, contando mentalmente até o número da minha idade.
Quando fiz 9 anos, em janeiro de 1962, aconteceu algo que mudou um pouco a dinâmica em casa. Minha mãe estava grávida novamente, já nos seus 40 e poucos anos. Todo mundo dizia que era arriscado, que ela já não tinha idade nem saúde para isso. Mas ela estava feliz, acariciando a barriga, dizendo que Deus tinha mandado mais um companheiro para mim. Naquele aniversário, os presentes vieram mais leves. Acho que até meus irmãos tinham medo de fazer barulho e acordar minha mãe, que andava passando mal nas noites. Mesmo assim, cumpriram o ritual. 9 socos. Eu já sabia exatamente como ficar para que doesse menos, como proteger as partes mais sensíveis do corpo. Em abril daquele ano, minha mãe perdeu o bebê. Foi uma noite terrível, com muita dor e sangue, e meu pai teve que chamar a parteira às pressas. Lembro de acordar com os gritos e ver Eustáquio, pálido, esquentando água no fogão, como a parteira tinha pedido. Depois daquela noite, minha mãe nunca mais foi a mesma. Ficou mais quieta, rezava mais, sorria menos. E eu, que sempre fui seu milagre, sua única filha, de repente parecia ter se tornado uma lembrança dolorosa do que ela tinha perdido. O tempo foi passando, e cada janeiro trazia seu tormento. 10 anos, 10 socos. 11 anos, 11 socos. A dor física era terrível, mas a pergunta que não saía da minha cabeça era ainda pior. Por quê? Por que meus próprios irmãos me odiavam tanto? Quando fiz 12 anos, em 1965, a dinâmica familiar tinha mudado um pouco. Gersino tinha se casado com uma moça chamada Zenaida e se mudado para uma casa próxima. Olegário passava semanas fora, trabalhando em garimpos mais distantes. Astrogildo continuava na venda, mas agora bebia muito e vivia metido em brigas. Pensei que talvez o ritual tivesse acabado, que eles tivessem esquecido ou desistido. Minha mãe, sempre tentando fazer o melhor com o pouco que tínhamos, preparou um bolo de fubá com goiabada para meu aniversário. Meu pai me deu um caderno novo para a escola. Foi um dia quase feliz, até que a noite chegou. Gersino apareceu lá em casa depois do jantar. Estava cheirando a cachaça, com aquele olhar que eu conhecia bem. Olegário não estava na cidade, mas Astrogildo estava lá, encostado na parede, com um cigarro de palha no canto da boca. Acha que a gente ia esquecer seu dia especial, princesinha? Gersino sorriu, mostrando um dente faltando na frente. 12 anos, você tá ficando uma moça. O jeito como ele disse moça me deu um calafrio. Havia algo diferente no tom, algo que nunca tinha estado lá antes. Naquela noite, eles me levaram para trás do galinheiro. 12 socos. Contei cada um, como sempre fazia, esperando o fim. Mas quando chegou no último, Gersino segurou meu queixo com força e disse algo que me gelou por dentro. Ano que vem você faz 13. Já vai ser uma mocinha de verdade. Os presentes vão ser diferentes. O jeito como ele disse isso, o olhar que trocou com Astrogildo, me fizeram entender que algo pior que socos estava por vir. Algo que eu não conseguia nem imaginar, mas que fez meu sangue gelar. Naquela noite, chorei como não chorava havia anos. Não era só pela dor física, que eu já tinha aprendido a suportar. Era pelo medo do desconhecido, do que poderia acontecer quando eu completasse 13 anos. Foi naquela madrugada, encolhida na minha cama, que tomei uma decisão. Eu não estaria ali no meu próximo aniversário. Não sabia como, não sabia para onde, mas eu fugiria daquela casa antes de janeiro chegar novamente. No dia seguinte, com o corpo ainda dolorido, fui para a escola mais decidida que nunca. No recreio, procurei minha única amiga, Ivanilde, que morava na Cidade Baixa com a família. Contei tudo para ela, pela primeira vez na vida. Sobre os aniversários, sobre os socos, sobre o medo do que viria a seguir. Ivanilde ficou pálida, com os olhos arregalados. Laudelina, isso não é normal. Você precisa contar para sua mãe, para o seu pai. Eles não vão acreditar em mim, respondi, sabendo que era verdade. Ou pior, vão acreditar e não vão fazer nada. Meu pai nunca enfrenta meus irmãos. Então conta para a professora Ercília, insistiu Ivanilde. Ela gosta de você, vai te ajudar. Pensei muito naquilo.
Será que alguém acreditaria? Será que alguém poderia me ajudar? Ou eu só tornaria tudo pior, como Gersino sempre ameaçava? A decisão veio quando, 2 semanas depois do meu aniversário, Gersino apareceu em casa bêbado no meio da tarde. Meus pais não estavam. Minha mãe tinha ido entregar umas roupas que lavou e meu pai estava na mina. Eu estava sozinha, varrendo o terreiro. "Tava pensando, princesinha", ele disse cambaleando na minha direção. "Por que esperar até janeiro? Acho que você já tá grandinha o suficiente." O pânico que senti naquele momento foi diferente de tudo que já tinha experimentado. Larguei a vassoura e corri. Corri como nunca tinha corrido na vida, descendo o morro em disparada, sem olhar para trás, sem pensar para onde estava indo. Acabei na porta da escola, ofegante, tremendo dos pés à cabeça. As aulas da tarde já tinham começado. Entrei correndo e fui direto para a sala da professora Ercília, interrompendo sua aula. Eu devia estar com uma aparência terrível, porque ela imediatamente dispensou os alunos para o pátio e me fez sentar. "O que aconteceu, Laudelina?" ela perguntou, me oferecendo água. E ali, entre soluços e tremores, contei tudo. Sobre os aniversários desde os 6 anos, sobre os socos, um para cada ano, sobre as ameaças. E sobre o que tinha acabado de acontecer, o medo que senti ao ver Gersino se aproximar com aquelas intenções nos olhos. A professora Ercília me ouviu em silêncio, o rosto ficando mais grave a cada palavra que eu dizia. Quando terminei, ela segurou minhas mãos entre as dela e disse algo que nunca vou esquecer. "Você não vai voltar para aquela casa hoje, nem amanhã. Vou cuidar disso, Laudelina. Confie em mim." E foi assim, naquela tarde ensolarada de fevereiro de 1965, que minha vida começou a mudar. O medo ainda estava lá, pulsando em cada veia do meu corpo, mas pela primeira vez havia também um fio de esperança. Alguém tinha me ouvido. Alguém tinha acreditado em mim. Eu não sabia o que a professora Ercília faria, ou como ela poderia me ajudar. Só sabia que naquele momento, enquanto me abraçava na sala vazia da escola, senti que talvez, só talvez, o próximo janeiro não precisasse ser um mês de terror. Naquela tarde, a professora Ercília me levou para sua própria casa, um sobrado pequeno mas arrumado no centro de Diamantina. Ela morava sozinha desde que o marido tinha falecido anos atrás. No caminho, passamos pelo posto policial, onde ela insistiu que eu contasse tudo de novo para o sargento Marcondes. Eu tremia tanto que mal conseguia falar. O sargento, um homem de bigode grosso e sobrancelhas franzidas, ouvia sem dizer muito, só fazendo anotações num caderninho. Quando terminei, ele olhou para a professora e disse algo que eu não entendi direito, sobre assunto de família e não podemos nos meter assim. A professora Ercília ficou vermelha de raiva. Nunca tinha visto aquela senhora tão calma perder a compostura daquele jeito. Ela bateu na mesa e disse: "Se o senhor não vai fazer nada, eu mesma vou. E quando essa menina aparecer morta, vai pesar na sua consciência." Saímos da delegacia sem muita esperança na ajuda das autoridades. Na casa da professora, ela me deu um banho quente, roupas limpas e um prato de comida. Foi a primeira vez em muito tempo que eu me senti segura. "Você vai ficar aqui uns dias", ela disse. "Vou conversar com seus pais e explicar a situação. Eles precisam saber o que está acontecendo." O medo voltou como uma onda. "Não, dona Ercília, eles não vão acreditar. E meus irmãos vão ficar sabendo, vão dizer que eu menti, vão..." Ela segurou minhas mãos. "Laudelina, olhe para mim. Você não fez nada de errado. Nada. São eles que estão errados. E seus pais precisam proteger você. É obrigação deles." Naquela noite, não consegui dormir. Ficava imaginando Gersino e os outros descobrindo que eu tinha falado, o que fariam comigo depois. A professora Ercília deve ter percebido minha aflição, porque sentou na beirada da cama e ficou afagando meu cabelo até eu adormecer. No dia seguinte, ainda estava na casa dela quando bateram com força na porta. Era meu pai, Teodomiro,
com uma expressão que eu nunca tinha visto antes. Uma mistura de raiva, vergonha e confusão. É verdade isso que estão dizendo, Laudelina? Ele nem me cumprimentou, foi direto ao assunto. Que seus irmãos batem em você no seu aniversário? Olhei para a professora Ercília, que fez um pequeno aceno de cabeça, me encorajando. Com a voz trêmula, respondi: é verdade, pai. Desde que fiz 6 anos, um soco para cada ano. Meu pai passou a mão pelo rosto, como se estivesse muito cansado de repente. Por que você nunca falou nada? Eles disseram que seria pior se eu contasse... A professora interveio, explicando que era comum vítimas de abuso se calarem por medo. Contou também sobre a ameaça recente de Gersino, a que me fez fugir para da escola. Meu pai ouvia tudo em silêncio, os olhos fixos no chão. Quando ela terminou, ele disse apenas: vamos para casa, Laudelina. Olhei em pânico para a professora, que rapidamente disse: não acho que seja seguro ela voltar para casa agora, seu Teodomiro. Pelo menos até termos certeza que... Eles não estão lá, meu pai interrompeu. Mandei Gersino de volta para a casa dele. Astrogildo foi trabalhar. Eustáquio e Geraldino estão com sua mãe. Ninguém vai tocar num fio de cabelo dela. Relutante, segui meu pai de volta para casa. O caminho nunca me pareceu tão longo. Quando chegamos, minha mãe estava sentada na porta, os olhos vermelhos de tanto chorar. Ao me ver, ela correu e me abraçou forte, soluçando. Minha filha, me perdoa. Me perdoa por não ter visto. Aquela noite foi estranha. Um silêncio pesado pairava sobre a casa. Meus pais conversavam em voz baixa no quarto deles. Eustáquio e Geraldino me olhavam de um jeito diferente, uma mistura de culpa e alívio. Na manhã seguinte, acordei com gritos. Gersino tinha voltado e estava tendo uma discussão terrível com meu pai no quintal. Você vai acreditar numa moleque mentirosa? Ele berrava. Tudo isso é invenção dela. Quer chamar atenção? Quer se fazer de coitadinha. Eu vi os hematomas, Gersino, meu pai respondeu, a voz mais firme do que eu jamais tinha ouvido. Todo ano, depois do aniversário dela. Eu vi e não quis acreditar. Preferi pensar que era de queda, de briga com outras crianças. E era. Essa menina vive se metendo em confusão. Chega! O grito do meu pai fez até as galinhas se assustarem. Você não põe mais os pés nessa casa. Nem você, nem Olegário, nem Astrogildo. Acabou. Fiquei paralisada atrás da porta, mal acreditando no que ouvia. Meu pai, sempre tão calado, tão submisso em muitos aspectos, estava finalmente tomando uma posição. Gersino soltou uma risada amarga. Você acha que pode me impedir? Esta casa era do meu avô. Eu tenho mais direito a ela que essa bastardinha que você trouxe para cá. Houve um som de briga e corri para a janela. Meu pai e Gersino estavam se atracando no terreiro, rolando na poeira. Minha mãe gritava para pararem, Eustáquio tentava separá-los. Foi quando vi Astrogildo chegando, cambaleando de bebida, mesmo àquela hora da manhã. Ao ver a briga, ele não hesitou em entrar nela, puxando meu pai pelos cabelos, afastando-o de Gersino. Os 2 irmãos começaram a bater no meu pai, que já estava caído no chão. Parem! Por favor, parem! Eu gritava da janela, desesperada. Foi quando Eustáquio fez algo que nunca imaginei. Pegou um pedaço de madeira e acertou Astrogildo nas costas, fazendo-o cair. Chega! Já não basta o que vocês fizeram com ela? Vão matar nosso pai também? Geraldino, que até então observava paralisado, correu para ajudar, puxando Gersino para longe. Por um momento, todos ficaram ofegantes, se encarando. Gersino cuspiu no chão e apontou para mim na janela. Isso não acabou, princesinha. Você vai pagar por ter aberto essa boca. Eles foram embora, deixando meu pai machucado no terreiro. Aquele dia marcou o começo de um período ainda mais difícil. Meus irmãos mais velhos não moravam mais conosco, mas a ameaça pairava no ar. Eu não podia mais ir sozinha para a escola. Eustáquio passou a me acompanhar todos os dias, ida e volta. Em casa, meus pais discutiam muito.
Ouvi minha mãe dizendo que deveríamos nos mudar de Diamantina, começar de novo em outro lugar. Meu pai resistia, dizendo que não seria expulso da própria casa pelos filhos. As semanas foram passando e a tensão só aumentava. Gersino foi demitido da mina por aparecer bêbado no trabalho e culpava meu pai por isso. Começaram a circular rumores na cidade sobre nossa família. Algumas pessoas olhavam para mim com pena, outras com desconfiança, como se eu tivesse inventado tudo. A professora Ercília continuava sendo meu porto seguro. Na escola, ela me dava atenção especial, sempre perguntando como eu estava, se tinha acontecido mais alguma coisa. Foi ela que percebeu, antes de todos, que eu estava definhando com toda aquela situação. Não comia direito, não dormia, vivia sobressaltada com qualquer barulho. "Você precisa sair daqui, Laudelina", ela me disse um dia depois da aula. "Esta cidade é pequena demais. As pessoas esquecem rápido, mas não perdoam. E seus irmãos? Tenho medo do que podem fazer." Meu aniversário de 13 anos se aproximava, e com ele o pavor voltava com força total. Apesar das promessas do meu pai, eu não me sentia segura. Gersino havia feito ameaças específicas sobre quando eu fizesse 13 anos, e eu sabia que ele não tinha desistido. Uma noite, cerca de 2 semanas antes do meu aniversário, acordei com um cheiro forte de fumaça. Nosso telhado de palha estava em chamas. Meu pai gritava para sairmos correndo, enquanto tentava apagar o fogo com baldes d'água. Vizinhos vieram ajudar, formando uma corrente para trazer água do poço. Conseguiram controlar as chamas, mas parte do telhado e da parede dos fundos ficou destruída. Enquanto olhávamos para os destroços da nossa casa, o sargento Marcondes apareceu. "Alguém jogou querosene e tocou fogo", ele disse, examinando os restos. "Tem ideia de quem possa ter sido, Teodomiro?" Meu pai olhou para mim, depois para o policial. "Tenho certeza que foi coincidência. Talvez uma faísca do fogão." Eu sabia que não era coincidência. Todos sabíamos. Era um aviso. E foi aí que meu pai finalmente entendeu que não podíamos mais ficar em Diamantina. 3 dias depois, com apenas o que conseguimos carregar em 2 trouxas, pegamos o trem para Belo Horizonte. A professora Ercília nos acompanhou até a estação. Na despedida, ela me deu um caderno novo e um lápis. "Escreva", ela disse. "Escreva o que sente, o que pensa, o que sonha. Não deixe que tirem isso de você." Ela também entregou um envelope para minha mãe. "Minha prima Normelia mora em Belo Horizonte. Este é o endereço dela. Ela pode ajudar vocês a se estabelecer lá." O trem partiu, deixando para trás a única cidade que eu conhecia. Olhei pela janela até Diamantina desaparecer na curva, com seus casarões coloniais e suas ruas de pedra. Senti uma mistura de alívio e tristeza. Ali tinha sido meu lar, apesar de tudo. Ali estavam minhas poucas lembranças boas, o cheiro do bolo de fubá da minha mãe, as histórias que ela contava à noite, o carinho ocasional do meu pai. Mas ali também estavam os aniversários de terror, os socos contados um a um, o medo constante, as ameaças e agora a certeza de que nunca mais estaríamos seguros naquele lugar. No vagão barulhento do trem, encostei a cabeça no ombro da minha mãe e chorei silenciosamente. Não sabia o que nos esperava em Belo Horizonte. Não sabia se meus irmãos nos encontrariam lá. Não sabia se algum dia me livraria do medo que eles tinham plantado em mim. A única certeza que eu tinha era que, pela primeira vez, meus pais estavam do meu lado, que eles finalmente tinham acreditado em mim. E que talvez, só talvez, meu próximo aniversário não traria socos e humilhações, mas sim a chance de um recomeço. O trem avançava pelos trilhos, sacolejando entre as montanhas de Minas Gerais, levando-nos para o desconhecido. Eu tinha acabado de completar 13 anos quando deixamos Diamantina para trás, em janeiro de 1966. Um novo capítulo estava começando, escrito com a tinta do medo, mas também da esperança. Belo Horizonte era um mundo completamente diferente de Diamantina. Prédios altos, avenidas largas, tantos carros e pessoas que eu ficava tonta só de olhar.
Nos primeiros dias, ficamos hospedados na casa de Normelia, a prima da professora Ercília. Ela morava num apartamento pequeno no bairro Lagoinha, trabalhava como enfermeira no hospital e não tinha filhos. Normelia nos recebeu de braços abertos, mas o espaço era apertado para todos nós. Meu pai logo conseguiu trabalho como servente de pedreiro numa construção. O salário era pouco, mas deu para alugarmos um barraco de 2 cômodos numa favela na região norte da cidade. Era humilde, mas pelo menos era nosso, e estava longe de Diamantina. Eu deveria estar aliviada por estarmos longe dos meus irmãos, mas o medo não me abandonava. À noite, tinha pesadelos terríveis. Sonhava que Gersino me encontrava, que cumpria suas ameaças. Acordava gritando, encharcada de suor. Minha mãe vinha me acalmar, mas eu via em seus olhos que ela também não dormia direito. E se eles descobrirem onde estamos? Perguntei uma noite depois de mais um pesadelo. Seu pai mudou de nome no trabalho. Ela respondeu, acariciando meu cabelo. Aqui somos os Santos, não os Pereira dos Santos. Ninguém vai nos encontrar. Mas nem essa precaução conseguia me tranquilizar. Passei a ter medo de sair de casa, de ir à escola, de qualquer homem que lembrasse remotamente meus irmãos. Desenvolvi um tique nervoso. Piscava o olho direito sem controle quando ficava ansiosa, o que era praticamente o tempo todo. Meu pai percebeu que eu estava definhando. Um domingo, me chamou para sentar na frente do barraco, onde tínhamos uma vista da cidade lá embaixo. Laudelina, você está segura agora, ele disse, segurando minhas mãos trêmulas. Ninguém vai te machucar mais, eu prometo. O Senhor não pôde me proteger antes, respondi com uma franqueza que me surpreendeu. Como pode prometer isso agora? Vi a dor nos olhos dele. Era verdade. Ele tinha falhado comigo. Tinha permitido que aquilo acontecesse por anos, bem debaixo do seu nariz. Você tem razão, ele disse finalmente. Falhei como pai. Não vi o que estava acontecendo, ou talvez não quis ver. Mas te juro, pela memória da minha mãe, que isso nunca mais vai acontecer. Antes me matam do que deixar alguém tocar em você de novo. Quis acreditar nele, realmente quis, mas as feridas estavam fundas demais. Na nova escola, eu mal falava. As outras crianças me achavam esquisita, com meu sotaque do interior e meu jeito assustado. Os professores reclamavam que eu não participava das aulas, mesmo sabendo as respostas. A verdade é que eu tinha medo de chamar atenção, de ser notada. Queria ser invisível. Minha mãe também não estava bem. A mudança, o estresse, tudo foi demais para sua saúde já frágil. Começou a ter problemas respiratórios sérios, talvez pela poluição da cidade grande. Tossia muito, tinha falta de ar. Normélia conseguiu que ela fosse atendida no hospital onde trabalhava, mas os médicos não deram boas notícias. Era um enfisema pulmonar avançado. Com minha mãe doente, passei a cuidar da casa, mesmo tendo apenas 13 anos. Lavava, cozinhava, limpava. Meu pai saía antes do amanhecer e voltava tarde da noite, exausto do trabalho pesado. A vida era dura, mas pelo menos não tinha os presentes de aniversário. Ou assim eu pensava. No dia 15 de janeiro de 1967, acordei com um sobressalto. Fazia exatamente 1 ano que tínhamos deixado Diamantina. Era meu aniversário de 14 anos. Não falei nada sobre isso, não queria nem lembrar. Fiz o café como sempre, ajudei minha mãe com os remédios e fui para a escola. Quando voltei à tarde, encontrei nossa porta arrombada. Dentro, um cenário de destruição. Nossas poucas coisas estavam quebradas, rasgadas, espalhadas pelo chão. Na parede, escrito com carvão: Feliz aniversário, princesinha. Caí de joelhos, o corpo inteiro tremendo em espasmos violentos. Eles tinham nos encontrado. De alguma forma, eles sabiam onde estávamos. Minha mãe estava na casa de uma vizinha quando aconteceu, graças a Deus. Quando meu pai chegou e viu aquilo, seu rosto envelheceu 10 anos numa hora. Ele não disse nada, apenas começou a arrumar a bagunça, com movimentos mecânicos, como um homem em transe. Naquela noite, não consegui dormir. Fiquei sentada na porta do barraco, com uma faca de cozinha na mão, observando cada sombra, cada movimento.
A mensagem estava clara. Não importava onde fôssemos, eles nos encontrariam. Não havia escapatória. Foi a noite mais longa da minha vida. O medo tinha se transformado em algo físico. Um peso esmagador no meu peito que mal me deixava respirar. Pela primeira vez, pensei em acabar com tudo, com a faca que segurava nas mãos trêmulas. Seria tão mais fácil, sem mais medo, sem mais pesadelos, sem mais olhar por cima do ombro a cada minuto. De manhã, quando os primeiros raios de sol começaram a iluminar a favela, meu pai me encontrou ainda sentada ali, agarrada à faca, os olhos vermelhos de tanto chorar. "Vamos embora hoje", ele disse simplesmente. "Para mais longe, onde eles nunca vão nos achar." "Não adianta", respondia a voz rouca. "Eles sempre vão nos encontrar. Sempre." Meu pai se ajoelhou na minha frente, os olhos injetados de quem também não dormiu. "Então vamos para tão longe que, mesmo se eles souberem onde estamos, não conseguirão chegar até lá." Naquele mesmo dia, meu pai pediu demissão do trabalho, pegou o pouco dinheiro que tinha economizado e comprou 3 passagens de ônibus para o norte. Não para qualquer cidade do norte, mas para Belém do Pará. O mais longe que conseguíamos ir com nossos recursos. Minha mãe mal tinha forças para a viagem, mas não tínhamos escolha. Embrulhamos os poucos pertences que não tinham sido destruídos e nos despedimos de Normelia. Ela chorou ao nos ver partir e nos deu o pouco dinheiro que tinha guardado. "Se cuidem", ela disse, abraçando minha mãe com cuidado. "E escrevam quando chegarem." A viagem para Belém foi um pesadelo de 5 dias. Ônibus apertados, estradas ruins, paradas em rodoviárias sujas onde dormíamos sentados, nos revezando para vigiar. Minha mãe piorou no caminho, a tosse ficando mais forte, a respiração mais difícil. Eu segurava sua mão, sentindo-a cada vez mais frágil. "Vai dar tudo certo, mãe", eu repetia, mais para me convencer do que a ela. "Vamos começar de novo. Vai dar tudo certo." Ela sorria fraco e apertava minha mão de volta. Mas seus olhos tinham um brilho de despedida que só entendi depois. Chegamos a Belém num fim de tarde chuvoso, típico da região amazônica. A cidade era quente, úmida, barulhenta e cheia de gente. Não conhecíamos ninguém, não tínhamos para onde ir. Passamos a primeira noite num banco da rodoviária, minha mãe deitada com a cabeça no meu colo, meu pai sentado ao nosso lado, vigilante. No dia seguinte, com as poucas orientações que conseguimos, fomos até o porto, onde meu pai ouviu dizer que podia encontrar trabalho. Ficamos esperando num canto, enquanto ele procurava alguma oportunidade. Horas depois, ele voltou com notícias. Tinha conseguido um serviço como carregador num barco que transportava açaí e outros produtos regionais entre Belém e as ilhas. O dono do barco, um homem chamado Juvenal, ofereceu um lugar para ficarmos, um quartinho nos fundos de um depósito perto do Ver-o-Peso, o grande mercado da cidade. Era pequeno e abafado, mas era um teto, e o trabalho, apesar de pesado, pagava o suficiente para nos mantermos. Mas minha mãe não estava bem. A viagem tinha sido demais para ela. 2 dias depois de chegarmos a Belém, ela não conseguiu mais levantar. A respiração estava tão difícil que seus lábios ficavam azuis. Um médico do posto de saúde veio vê-la e balançou a cabeça. Era pneumonia, complicada pelo enfisema. "Ela precisa de um hospital", ele disse. "Oxigênio, antibióticos." Não tínhamos dinheiro para o hospital. Meu pai implorou ajuda a Juvenal, que emprestou algum, mas não era suficiente. Corremos para o pronto-socorro público, mas estava lotado. Esperamos horas, minha mãe já inconsciente nos meus braços. Quando finalmente conseguimos atendimento, era tarde demais. Ela morreu naquela noite, sem nem ter tido tempo de conhecer a nova cidade que deveria ser nosso refúgio. Morreu longe da sua terra por causa de uma fuga que nunca pediu, de um problema que nunca foi dela. No enterro, éramos só eu, meu pai e Juvenal, que gentilmente pagou pelo caixão mais simples. Não havia flores, nem padre, nem palavras de conforto. Apenas o barulho da chuva tropical caindo sobre a terra vermelha do cemitério da periferia de Belém.
Foi ali, diante daquele túmulo anônimo, que algo se quebrou dentro de mim de maneira irreparável. Não era apenas a dor da perda, era a certeza de que tudo aquilo tinha acontecido por minha causa. Se eu não tivesse nascido, se eu não fosse a caçula, a única menina, o milagre da minha mãe, ela ainda estaria viva em Diamantina, na casa que conhecia, entre as pessoas que amava. Voltei para o quartinho do depósito como uma casca vazia. Não comia, não falava, quase não dormia. Meu pai, destruído pela própria dor, mal conseguia cuidar de si mesmo, quanto mais de mim. Ele se afundou no trabalho, saindo antes do amanhecer, voltando tarde da noite, cada vez mais abatido, mais magro, mais distante. Uma noite, depois de semanas nessa existência fantasma, tive um sonho com minha mãe. Ela estava como eu me lembrava dela antes da doença, forte, com aquele avental florido que sempre usava, o cabelo preso num coque baixo. No sonho, ela segurava minhas mãos e dizia: "Não foi sua culpa, minha flor. Nada disso foi sua culpa." Acordei chorando, mas era um choro diferente, não de desespero, mas de alívio. Era como se um peso tivesse sido tirado do meu peito. Naquela mesma manhã, levantei cedo, arrumei o quartinho e quando meu pai voltou, tinha comida quente esperando por ele. Ele me olhou surpreso, como se visse um fantasma. Sem dizer nada, sentou à mesa improvisada e comeu. Quando terminou, pegou minhas mãos entre as suas, ásperas e calejadas, e disse: "Obrigado, filha." Foram as primeiras palavras que trocamos em semanas. Um pequeno começo, uma minúscula luz no fim do túnel mais escuro que já tínhamos atravessado. Nos meses seguintes, aos poucos, fomos construindo uma nova rotina. Juvenal, vendo minha situação, me ofereceu um trabalho simples: limpar o depósito e organizar as mercadorias. Aceitei imediatamente. Não era muito, mas me dava algo para fazer, um propósito. Em agosto de 1967, 7 meses após a morte da minha mãe, Juvenal nos chamou para uma conversa. Seu irmão, que tinha um pequeno comércio em Cachoeira do Arari, na ilha de Marajó, precisava de ajuda. Ofereceu a meu pai uma posição melhor do que carregar peso no porto. "É um lugar pequeno, tranquilo", explicou Juvenal. "Longe de tudo. Ninguém vai procurar vocês lá." Meu pai olhou para mim, a pergunta silenciosa nos olhos. Eu assenti. Estava cansada de fugir, mas talvez, só talvez, aquela pequena ilha no meio do maior rio do mundo fosse longe o suficiente. Algumas semanas depois, embarcamos num barco regional rumo à Cachoeira do Arari. Deixamos Belém sem olhar para trás, sem nada para lamentar. Levávamos apenas nossas poucas roupas, a dor das nossas perdas e uma esperança frágil de que dessa vez poderíamos realmente começar de novo. Enquanto o barco cortava as águas marrons do rio Pará, observei as aves que voavam ao lado, livres, sem medo. E pela primeira vez em muito tempo, senti que talvez, só talvez, eu também pudesse um dia voar assim. Cachoeira do Arari era um lugar como nenhum outro que eu já tinha conhecido. Uma pequena cidade na ilha de Marajó, cercada por rios, campos alagados e uma natureza exuberante que parecia não ter fim. As casas simples, coloridas, alinhadas em ruas de terra. O ritmo lento, ditado pelas marés e pelas chuvas. Os barcos que eram o único meio de chegar a outros lugares. Foi ali, naquele pedacinho de terra cercado por água por todos os lados, que finalmente começamos a sentir alguma segurança. O irmão de Juvenal se chamava Durvalino, um homem de poucas palavras, mas de coração bom. Tinha uma pequena venda que vendia de tudo um pouco, desde farinha e peixe seco até remédios e tecidos. Meu pai começou a trabalhar com ele, e eu ajudava quando não estava na escola. Conseguimos alugar uma casinha de madeira na beira do rio, com uma varanda de onde se via o pôr do sol mais bonito que já testemunhei. Aos poucos, fomos nos adaptando àquela nova vida. O clima quente e úmido, tão diferente das montanhas de Minas. A comida à base de peixe e mandioca.
o sotaque arrastado dos marajoaras, que às vezes eu mal entendia. Na escola local, fui recebida com curiosidade. Era a menina de fora, com um jeito diferente de falar e de se vestir. Mas, diferente de Belo Horizonte, aqui ninguém me achava esquisita. Apenas diferente, interessante até. Fiz algumas amigas, especialmente Dulcineide, filha do pescador Honorato, que morava perto de nós. Foi Dulcineide quem me ajudou a conhecer os costumes locais, as lendas amazônicas, os segredos dos rios. Ela me ensinou a remar uma canoa, a identificar peixes, a prever chuva pelo comportamento dos pássaros. Era uma menina da minha idade, mas parecia saber tudo sobre aquele mundo que para mim era tão novo. Você fala pouco da sua vida antes de vir para cá, ela me disse um dia, enquanto estávamos sentadas na beira do igarapé, os pés na água morna. Não tem muito o que contar, menti, jogando uma pedra na água. Minha mãe morreu, então viemos para cá recomeçar. Dulcineide me olhou daquele jeito penetrante que ela tinha. Tem mais coisa aí, eu sei, mas tudo bem, você conta quando quiser. A verdade é que eu ainda não conseguia falar sobre o passado. O medo continuava lá, mesmo estando tão longe. Ainda tinha pesadelos, ainda me assustava com barulhos súbitos, ainda olhava por cima do ombro quando andava na rua. E, acima de tudo, ainda carregava aquela culpa de ter sido a causa da morte da minha mãe, de ter arrastado meu pai para longe de tudo o que ele conhecia. Meu pai também não falava muito. Continuava trabalhando duro, de sol a sol, como se tentasse preencher com trabalho o vazio que minha mãe tinha deixado. À noite, sentávamos na varanda, cada um perdido nos próprios pensamentos, observando o rio passar. Raramente falávamos do passado, de Diamantina, dos meus irmãos. Era como se tivéssemos feito um pacto silencioso para seguir em frente, sem olhar para trás. O tempo foi passando. Fiz 15 anos, depois 16, depois 17. Cada aniversário ainda trazia uma pontada de ansiedade, um arrepio de medo. Mas com o passar dos anos, fui percebendo que estava segura, que estávamos longe demais para sermos encontrados, que talvez, finalmente, pudéssemos viver em paz. Em 1970, quando completei 17 anos, terminei os estudos na pequena escola de Cachoeira. Não havia como continuar estudando ali, teria que ir para Belém. Mas a ideia de voltar para a capital me dava calafrios. Além disso, não tínhamos dinheiro para isso. Foi quando Durvalino fez uma proposta que mudaria minha vida. Laudelina, ele disse um dia, enquanto eu organizava prateleiras na venda. Você tem jeito para coisa. É organizada, honesta, sabe lidar com os fregueses. Tô pensando em expandir o negócio, abrir uma lanchonete do lado. Queria que você administrasse. Fiquei sem palavras. Ninguém nunca tinha confiado em mim assim antes. Nunca tinha me dado uma responsabilidade tão grande. Mas eu não sei nada sobre administrar um negócio, respondi, insegura. Ninguém nasce sabendo, ele riu. Eu te ensino. Você aprende rápido. Meu pai, quando soube, ficou radiante. Era a primeira vez que o via sorrir de verdade desde a morte da minha mãe. Você merece isso, filha. Merece uma chance. E assim, aos 17 anos, comecei minha carreira como administradora da pequena lanchonete Sabor Marajoara. Trabalhava duro, aprendia cada detalhe do negócio, conquistava a clientela com meu jeito atencioso. O lugar começou a ganhar fama na cidade, e logo estávamos servindo não só lanches, mas também refeições completas, com pratos típicos da região. Foi na lanchonete que conheci Adelino, um professor que tinha vindo de Macapá para dar aulas na escola local. Ele vinha almoçar todos os dias, sempre pedia o mesmo, peixe frito com açaí e farinha, e sempre deixava uma gorjeta generosa. Era um homem quieto, educado, que lia enquanto comia. Um dia, ele me ofereceu um livro. Notei que você gosta de ler, disse tímido. Pensei que talvez gostasse deste. Era um livro de poesias de Cecília Meirelles. Fiquei comovida com o gesto. Ninguém além da professora Ercília tinha me dado um livro antes. Agradeci e prometi devolvê-lo assim que terminasse. Não precisa devolver, ele sorriu.
É um presente. Nossa amizade cresceu lentamente. Conversávamos sobre livros, sobre a vida na ilha, sobre os sonhos que tínhamos. Adelino tinha 25 anos, 7 a mais que eu, e uma maturidade que me atraía. Não era bonito no sentido convencional, mas tinha olhos gentis e mãos que gesticulavam com elegância quando falava sobre algo que o apaixonava. Em nenhum momento ele tentou me apressar ou me pressionar. Respeitava meu espaço, meus silêncios, meus medos que ele ainda nem conhecia. Era uma delicadeza que eu nunca tinha experimentado vindo de um homem. Meu pai gostava dele. É um rapaz sério, ele dizia. Tem futuro. Quando completei 19 anos, Adelino me pediu em namoro, formalmente pedindo permissão ao meu pai como era costume. Foi o primeiro aniversário que comemorei de verdade desde os 6 anos. Fizemos uma pequena festa na lanchonete com bolo de cupuaçu e guaraná regional. Durvalino e sua esposa vieram, Dulcineide e seus pais também, alguns clientes habituais. Foi simples, mas para mim significou o mundo. Naquele dia, enquanto soprava as velas, 19 delas, acredite, senti como se estivesse finalmente quebrando a maldição. Como se aquele ritual de soprar velas e fazer um pedido estivesse substituindo o ritual de horror que meus irmãos tinham criado. 6 meses depois, Adelino me pediu em casamento. Queria esperar que eu completasse 20 anos, mas eu pedi que não esperássemos. Tinha medo, um medo irracional talvez, mas real, de que se demorássemos muito, algo aconteceria para estragar tudo. Nos casamos numa cerimônia simples na igrejinha de São Sebastião, padroeiro de Cachoeira do Arari. Meu vestido foi costurado por Dona Ivanilda, a melhor costureira da cidade. Não era branco, mas um tom suave de marfim, com rendas que ela mesma fez. Adelino alugou uma casinha perto da escola onde dava aulas. Era pequena, mas arejada, com um quintal onde plantamos desde o início um pé de açaí e outro de cupuaçu. Meu pai não quis vir morar conosco, apesar do convite. Disse que jovens casados precisam de espaço, mas prometeu visitar sempre. Os primeiros meses de casada foram um misto de alegria e medo. Alegria por ter encontrado alguém tão gentil, tão paciente. Medo porque os fantasmas do passado ainda me assombravam, especialmente na intimidade. Adelino percebia quando eu travava, quando o pânico tomava conta de mim, e nunca forçava nada. Esperava que eu estivesse pronta, que confiasse nele o suficiente. Até que um dia, sentados na rede da varanda, olhando o pôr do sol sobre o rio, decidi contar tudo. Desde o início, os aniversários, os socos, as ameaças, a fuga para Belo Horizonte, a invasão da casa, a morte da minha mãe. Tudo o que tínhamos passado para chegar até ali. Adelino ouviu em silêncio, segurando minhas mãos. Quando terminei, vi que ele chorava. Não de pena, mas de indignação, de raiva por tudo que eu tinha sofrido. Nunca mais, ele disse me abraçando forte. Nunca mais alguém vai te machucar assim. Eu prometo. Dessa vez, acreditei na promessa, porque não era feita por alguém que tinha falhado comigo antes, mas por alguém que tinha provado, dia após dia, que merecia minha confiança. Nos anos seguintes, fomos construindo nossa vida juntos. Continuei trabalhando na lanchonete, que agora se tornara um restaurante respeitado em Cachoeira. Adelino foi promovido a diretor da escola. Compramos uma casa maior, mais perto do centro. Em 1975, aos 22 anos, tive nosso primeiro filho, Teodomiro, nome dado em homenagem ao meu pai. 2 anos depois, veio Celestina, nossa filha, homenagem à minha mãe que nunca conheceu os netos. Meu pai foi um avô maravilhoso. Tinha com os netos a paciência e a demonstração de afeto que nem sempre conseguiu ter comigo, talvez por sua própria criação dura, talvez pelos traumas que compartilhávamos. Vê-lo brincando com as crianças, contando histórias, ensinando-os a pescar, curava algo em mim que eu nem sabia que ainda estava ferido. Em 1980, meu pai faleceu tranquilamente durante o sono.
Tinha apenas 65 anos, mas o trabalho duro e as dores da vida tinham envelhecido seu corpo antes do tempo. Nos últimos anos, vivíamos em casas separadas, mas próximas. Ele tinha se aposentado da venda, mas ajudava no restaurante sempre que podia. No enterro, percebi como ele tinha conquistado o respeito da comunidade. A igreja estava cheia, pessoas de toda a Cachoeira vieram se despedir. Alguns nem o conheciam pessoalmente, mas sabiam que era o pai da dona Laudelina do restaurante, e isso bastava para merecer respeito. Foi uma perda difícil, mas diferente da minha mãe. Desta vez, pude me despedir. Pude agradecer por tudo que ele tinha feito, pelos sacrifícios, pela coragem de recomeçar tantas vezes. E, acima de tudo, pude perdoá-lo por não ter me protegido antes, por ter demorado a acreditar, a agir. Na semana após o enterro, recebi uma carta. Vinha de Diamantina, remetida pela professora Ercília. Meu coração disparou ao ver o envelope. Não tínhamos mantido contato. Era arriscado demais. Como ela tinha nos encontrado depois de tantos anos? Com mãos trêmulas, abri o envelope. A carta era curta, escrita com a caligrafia impecável que eu lembrava tão bem. Querida Laudelina, espero que esta carta a encontre bem, onde quer que esteja. Tenho procurado notícias suas por anos, sem sucesso. Até que, por um acaso do destino, uma conhecida que visitou o Pará mencionou um restaurante em Cachoeira do Arari, administrado por uma mineira. Não poderia ser coincidência. Escrevo para lhe dizer que pode voltar a Diamantina sem medo. Gersino faleceu ano passado, num acidente na mina. Olegário está preso há anos por outros crimes. Astrogildo desapareceu, ninguém sabe seu paradeiro. Quanto a Eustáquio e Geraldino, ambos deixaram a cidade há muito tempo. Sei que estas notícias talvez não signifiquem nada agora, depois de tanto tempo. Mas achei que você gostaria de saber que está livre, que o passado não pode mais alcançá-la. Estou velha agora, aposentada, mas ainda me lembro de você com carinho. Da menina corajosa que teve a força de quebrar o silêncio. Espero que tenha encontrado a paz e a felicidade que merece. Com amor, Ercília. Li e reli a carta, sentada na varanda da minha casa, ouvindo os sons familiares do rio e da floresta. Uma sensação estranha tomou conta de mim. Não era exatamente alívio, nem alegria, nem tristeza. Era como se um capítulo muito longo e doloroso finalmente chegasse ao fim. Mostrei a carta a Adelino naquela noite. Ele me abraçou e perguntou: "Você quer voltar? Visitar Diamantina?" Pensei por um momento. Visualizei as ruas de pedra, os casarões coloniais, as montanhas que emolduravam a cidade da minha infância. Tantas memórias, algumas boas, muitas ruins. "Não", respondi finalmente. "Meu lugar é aqui agora, com você, com nossos filhos. Este é o meu lar." E era verdade. Cachoeira do Arari, essa pequena cidade perdida na ilha de Marajó, tinha se tornado o lugar onde finalmente encontrei paz. Onde reconstruí minha vida, pedaço por pedaço. Onde aprendi a confiar novamente, a amar, a não ter medo dos meus próprios aniversários. Respondi à carta da professora Ercília, contando resumidamente minha vida, enviando fotos dos meus filhos, agradecendo por tudo que ela tinha feito por mim. Foi a última vez que nos comunicamos. Ela faleceu poucos anos depois, como fiquei sabendo por outra carta, desta vez de uma sobrinha dela. E assim, com a morte do meu pai e as notícias de Diamantina, senti que um ciclo se fechava, que podia, finalmente, olhar para frente sem o peso constante do passado sobre meus ombros. Que os fantasmas, se não tinham desaparecido completamente, pelo menos tinham perdido o poder de me aterrorizar. Aos 27 anos, pela primeira vez na vida, me senti verdadeiramente livre. E assim, os anos foram passando, meus queridos. Hoje, aos 72 anos, continuo aqui em Cachoeira do Arari, nessa ilha abençoada que me acolheu quando eu mais precisava. O restaurante Sabor Marajoara se tornou uma referência na região. Gente de Belém, de outros estados e até de fora do país vem experimentar nossos pratos típicos. Já não trabalho tanto lá como antes,
deixei a administração nas mãos competentes da minha filha Celestina, que herdou o meu jeito com os negócios. Meu Adelino se aposentou das atividades de professor há uns 10 anos, mas continua dando aulas particulares para crianças com dificuldade na escola. Tem um jeito especial com os pequenos, uma paciência que só quem ama o que faz pode ter. Estamos juntos há mais de 50 anos e, acreditem, cada dia é melhor que o anterior. Descobrimos juntos que o amor verdadeiro não é aquele dos romances, cheio de drama e sofrimento, mas sim aquele construído dia após dia, nas pequenas gentilezas, no respeito, na compreensão. Nossa casa continua a mesma, embora tenhamos feito algumas reformas ao longo dos anos. A varanda, onde estou agora, é meu lugar favorito. Daqui vejo o rio passar, imponente e tranquilo ao mesmo tempo, levando e trazendo histórias. O pé de açaí que plantamos quando nos casamos está enorme agora, dando frutos abundantes que fazem a alegria dos netos. Ah, meus netos, são 5 ao todo. Teodomiro nos deu 3. Elisa, de 23 anos, que está estudando medicina em Belém. Joaquim, de 20, que trabalha com o pai na cooperativa de pescadores, e a caçulinha Mariana, de 15, que é a cara da minha mãe Celestina. Às vezes, quando a vejo de relance, é como se o tempo tivesse voltado atrás. Celestina tem 2 filhos, Helena, de 19 anos, que já me ajuda no restaurante desde os 14 e tem talento para a cozinha como ninguém, e Ademir, de 17, que é apaixonado por fotografia e está sempre registrando os momentos da família, as paisagens da ilha, os rostos dos moradores mais antigos. Meu dia a dia é simples, mas cheio de pequenas alegrias. Acordo cedo, com o cantar dos galos e o barulho dos primeiros barcos no rio. Faço um café forte, do jeito que Adelino gosta, e nos sentamos na varanda para ver o dia nascer. Depois, cuido da minha horta, onde planto temperos para o restaurante. Manjericão, coentro, cebolinha, pimenta de cheiro. A terra é boa para mim. Me conecta com algo maior, me lembra que a vida continua, que após cada inverno vem uma primavera. 3 vezes por semana vou ao restaurante, não para trabalhar de verdade, mas para ver como as coisas estão indo, para conversar com os clientes antigos que sempre perguntam por mim, para ensinar alguma receita nova que inventei. As outras meninas que trabalham lá me chamam de Vovó Laudelina, com tanto carinho que me enche o coração. À tarde, quando o calor aperta, gosto de ficar em casa, fazendo meus bordados na rede. Foi tarde na vida que aprendi essa arte, depois que me aposentei de verdade. Comecei com peças simples, toalhinhas, guardanapos, e fui evoluindo para trabalhos mais elaborados. Hoje, faço verdadeiros quadros de linha e agulha, retratando a vida na ilha, as lendas amazônicas, os animais da região. Vendo algumas peças na feirinha da cidade, outras guardo de lembrança, outras ainda dou de presente para pessoas especiais. 2 vezes por mês, temos um ritual que não abrimos mão: o almoço de família. Todos vêm, meus filhos, meus netos, às vezes até amigos próximos que já considero da família. A mesa fica farta, com peixe fresco, camarão, açaí, farinha d'água feita do jeito tradicional marajoara. Conversamos, rimos, contamos histórias antigas e novas. Nesses momentos, olho ao redor e sinto uma gratidão tão grande que mal cabe no peito. Não vou dizer que não existem dias difíceis. Meu corpo já não é o mesmo. Os joelhos doem quando vai chover. A vista já não alcança como antes. A memória às vezes falha para coisas recentes, embora as lembranças antigas continuem nítidas demais. Tenho meus remédios para a pressão, para o colesterol, para as dores nas juntas. Adelino também tem os dele, e cuidamos um do outro com a dedicação de quem sabe o valor do que construiu. O passado, ele ainda está lá, claro. As cicatrizes que nunca desaparecem completamente. Às vezes, em noites de tempestade forte, quando os trovões sacodem a casa, ainda sinto aquele aperto no peito, aquele medo primitivo que conheci tão cedo na vida. Ainda tenho sonhos, cada vez mais raros, graças a Deus, em que estou de volta àquele quintal em Diamantina, contando os socos, esperando o fim.
mas aprendi a conviver com essas lembranças sem deixar que elas definam quem sou. São apenas partes da minha história, não a história inteira. E que história longa e rica foi esta, com tantas curvas e reviravoltas. Nunca mais voltei a Diamantina. Não por medo, mas porque não senti necessidade. Minha vida está aqui, nas águas e nas florestas do Marajó, no sorriso do meu marido, no abraço dos meus netos, no cheiro de priprioca que perfuma minha casa. Quanto a meus irmãos mais novos, Eustáquio e Geraldino, recebi notícias deles muitos anos depois. Eustáquio me escreveu uma carta, enviada para o endereço do restaurante. Até hoje não sei como descobriu. Pediu perdão por não ter me defendido, por ter sido cúmplice pelo silêncio. Contou que tinha se tornado pastor evangélico em uma cidade do interior de São Paulo, que tinha família, filhos. Respondi sua carta com carinho, sem ressentimentos. Perdoar foi um processo longo, mas necessário para minha própria paz. De Geraldino soube, por intermédio de Eustáquio, que havia se mudado para o Rio Grande do Sul, casado com uma mulher de origem alemã, e trabalhava como mecânico. Nunca nos comunicamos diretamente, mas mandei recados através do irmão dizendo que estava bem, que tinha encontrado felicidade. Cada janeiro, quando chega meu aniversário, faço questão de comemorar. É minha forma de dizer que venci, que transformei aquela data de terror em um dia de celebração. Minha família sabe disso e sempre faz uma festa especial, nada muito grande, mas significativa. No meu aniversário de 70 anos, em 2023, fizeram uma surpresa linda. Convidaram todos os amigos que fiz ao longo desses anos em Cachoeira. Organizaram uma festa na Praça Central, com música ao vivo, comida típica, decoração de flores regionais. Chorei como criança ao ver tantas pessoas reunidas para celebrar não apenas minha vida, mas minha história de superação. É isso que quero que entendam, meus queridos. Não importa quão dura seja a tempestade, ela sempre passa. Não importa quão profunda seja a escuridão, sempre há uma luz no fim do túnel. Minha vida é prova disso. De uma menina aterrorizada em Diamantina a uma senhora realizada no Marajó, o caminho foi longo e difícil, mas cada passo valeu a pena. Hoje, quando me olho no espelho e vejo os cabelos brancos, as rugas ao redor dos olhos, as marcas que o tempo deixou, não sinto tristeza, sinto orgulho. Orgulho de ter sobrevivido, de ter resistido, de ter reconstruído minha vida tantas vezes quantas foram necessárias. E agora, se me dão licença, vou preparar um café fresco. Adelino está voltando de sua aula e gosto de recebê-lo com uma xícara fumegante e um pedaço daquele bolo de macaxeira que ele tanto gosta. A vida é feita desses pequenos momentos de felicidade, sabem? E eu aprendi a saborear cada um deles como se fosse o último. Meus queridos que me ouvem agora, quero deixar com vocês algumas palavras que vêm do fundo do meu coração. Desse coração que já bateu assustado tantas vezes, mas que hoje bate em paz. Se você está passando por alguma situação de abuso, seja físico, emocional ou de qualquer outro tipo, a primeira coisa que precisa saber é: não é sua culpa, nunca foi, nunca será. A segunda coisa que quero que saiba é: você não está sozinho. Mesmo que pareça que não há saída, mesmo que as paredes pareçam estar se fechando ao seu redor, existem pessoas dispostas a ajudar. Pode ser um professor, como foi a minha Ercília, pode ser um vizinho, um amigo, um profissional. Busque essa ajuda, mesmo que sua voz trema ao falar, mesmo que as palavras pareçam não querer sair. Aprendi que a idade não define nossa força, mas sim nossa capacidade de recomeçar cada dia. Quando saí de Diamantina naquele trem, aos 13 anos, não tinha ideia do que o futuro reservava. Só sabia que precisava sobreviver um dia de cada vez. E assim fiz, passo a passo, reconstruindo minha vida como quem junta cacos de um vaso quebrado e cria um mosaico ainda mais bonito. Minhas rugas são mapas de sobrevivência. Cada uma conta uma história de dor superada. Quando olho no espelho hoje, não vejo apenas uma senhora de cabelos brancos. Vejo uma guerreira que enfrentou seus demônios, alguns deles da própria família, e conseguiu vencer.
A vida me ensinou que até na escuridão mais profunda, nossa luz interior nunca se apaga. Houve momentos, especialmente após a morte da minha mãe, em que pensei que nunca mais veria a luz do dia, que a dor era grande demais para suportar. Mas mesmo ali, no fundo do poço, havia uma pequena chama que se recusava a morrer. É essa chama que todos nós temos dentro de nós, a vontade de viver, de seguir em frente. Nunca permiti que minha dignidade fosse roubada, mesmo quando tentaram levar tudo de mim. Meus irmãos podiam me machucar fisicamente, mas não conseguiram quebrar meu espírito. Essa é uma lição que carrego. Ninguém pode tirar sua essência, seu valor como ser humano, a menos que você permita. Descobri que somos mais fortes do que imaginamos, especialmente quando pensamos que não aguentamos mais. Quando fugi para a escola naquele dia, tremendo de medo após Gersino me ameaçar, não sabia que tinha em mim a força para mudar minha própria história. Mas tinha. E você também tem, acredite. O tempo não cura todas as feridas, mas nos ensina a viver com elas e ainda assim sorrir. Carrego até hoje as cicatrizes daqueles aniversários de terror, mas aprendi a não deixar que elas definam quem sou. São apenas partes da minha história, não a história inteira. Minha história não é sobre o que fizeram comigo, mas sobre como escolhi responder. Poderia ter me tornado uma pessoa amarga, desconfiada, incapaz de amar. Mas escolhi outro caminho. Escolhi confiar novamente, amar novamente, reconstruir novamente. E essa escolha fez toda a diferença. Em qualquer país, em qualquer cultura, existem pessoas passando pelo que passei. O abuso não conhece fronteiras, não escolhe classe social, não distingue cor ou religião. Mas o que também é universal é a capacidade humana de superação, de cura, de transformação. Se você está ouvindo isso de um lugar distante, saiba que seu sofrimento é compreendido, sua dor é válida e sua cura é possível. Se você conhece alguém que está sendo abusado, seja uma criança, um adolescente ou um adulto, não feche os olhos. Não seja como aqueles que viam meus machucados e preferiam acreditar em minhas mentiras sobre quedas e acidentes. Estenda a mão, ofereça ajuda, seja o apoio que essa pessoa precisa para dar o primeiro passo rumo à libertação. Em cada comunidade, em cada país, existem recursos disponíveis para quem sofre abuso. Busque informações sobre organizações locais de proteção, sobre as leis que podem te amparar, sobre profissionais que podem te ajudar. A internet hoje nos conecta e nos dá acesso a informações que no meu tempo eram muito difíceis de obter. Use essa ferramenta a seu favor. Aprendi que a verdadeira fortaleza não está em nunca cair, mas em levantar todas as vezes. Caí muitas vezes ao longo da minha jornada. Houve dias em que o medo parecia maior que a esperança, em que a dor parecia maior que a possibilidade de alegria. Mas sempre encontrei forças para me levantar mais uma vez, para dar mais um passo, para tentar de novo. O abuso deixa cicatrizes invisíveis, mas a recuperação mostra que podemos florescer mesmo depois da tempestade. Hoje, quando vejo minha família reunida, meus netos crescendo felizes e seguros, sei que valeu a pena cada lágrima derramada, cada noite de medo, cada recomeço doloroso. Descobri que minha voz, mesmo trêmula, tem poder quando decido usá-la. Quando finalmente contei à professora Ercília o que estava acontecendo, quando quebrei o silêncio que me aprisionava, dei o primeiro passo para minha libertação. Sua voz também tem esse poder. Use-a. A idade me deu sabedoria para entender que nunca é tarde para recomeçar. Comecei tantas vezes do zero, em Belo Horizonte, em Belém, em Cachoeira do Arari, e cada recomeço me trouxe aprendizados, crescimento, novas possibilidades. Nunca pense que é tarde demais para buscar uma vida melhor. Minha experiência me ensinou que nossa história não termina nos capítulos dolorosos. O abuso que sofri foi apenas uma parte da minha vida, não a vida inteira. Depois vieram o amor, a família,
O trabalho que me realizava, as amizades verdadeiras, as pequenas e grandes alegrias do dia a dia. Aprendi que sobreviver é uma forma de resistência e viver bem é a melhor vingança. Cada aniversário que comemoro com alegria, cada momento de felicidade que experimento, cada sonho que realizo é uma prova de que venci. Meus algozes não conseguiram me destruir, e os seus também não conseguirão. Meus queridos e minhas queridas, se você está sofrendo com abusos de familiares como eu sofri, precisa agir agora. Não espere até o próximo golpe, até a próxima humilhação, até que seja tarde demais. Busque ajuda imediatamente. Um professor de confiança, um conselheiro escolar, um líder religioso, qualquer pessoa que possa intervir. Se você conhece alguém que está preso num ciclo de violência familiar, compartilhe esta história com essa pessoa, agora mesmo. Mostre que existe saída, que existe esperança, que é possível recomeçar. O silêncio protege apenas os abusadores. Quebre esse silêncio, conte sua história nos comentários, crie uma rede de apoio para quem ainda sofre. Sua coragem pode salvar vidas. Faça isso agora, não espere nem mais um minuto. Porque, meus queridos, o que eu nunca contei para ninguém até hoje é que na noite em que incendiaram nossa casa em Diamantina, Gersino não queria apenas nos assustar. Ele tinha derramado querosene no meu quarto especificamente, planejando que eu não tivesse tempo de escapar das chamas. E isso é algo que vai me acompanhar até meu último suspiro.